até porque nós estamos falando sobre família, né? Estamos no mês de maio falando sobre família, e hoje não será diferente. Nós estamos falando sobre esse tema aí, olha, construindo a casa sobre a rocha. E é muito interessante, irmãos, porque quem foi que lançou essa palavra sobre construir a casa sobre a rocha? Não foi o pastor Luiz Fernando que teve a ideia do tema, não fui eu que dei sugestão. Na verdade, quem falou isso foi o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus ele fala, qualquer coisa que Jesus fale através da sua palavra hoje, ou fale aí no teu coração, irmão, tem que ser levado muito a sério. Sabe uma coisa que eu aprendi? Uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Djalma Toledo, é que quando Deus ele dá um direcionamento, Ele não vai falar de novo para outras pessoas. Ele não vai falar, ou melhor, Ele não vai falar novamente aquilo que Ele já falou para você, enquanto você não age com aquilo que Ele já te disse. Por exemplo, Ronald, olha, faz isso. E eu não estou fazendo, aí estou esperando a confirmação. Aí estou parado e tal. Se o Senhor falar comigo de novo. Não. O Senhor ele só vai falar contigo te dando um novo direcionamento. O direcionamento que Ele já te deu, irmão, é só executar agora. Sabe, quando Deus te dá um direcionamento e você não executa, esperando uma outra situação, já começa a ser dúvida no teu coração. Quando você tem a certeza de que é Deus falando contigo, então você não tem que agir em dúvida não, irmão. Você tem que agir. Então, foi o próprio Jesus quem falou. Nós vamos ler aqui agora. Construindo a casa sobre a rocha. Está baseado lá no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Então Jesus disse o seguinte, olha, quem ouve estas minhas palavras e as... Opa, então existe uma diferença aí. Não é só ouvir. Ouvir todos podem ouvir. Ouvir até um gato está ouvindo. Olha só que interessante. Se passar um gato aqui, ele vai ouvir o que eu estou falando. O que a Bíblia está dizendo, a gente lendo ali, o gato vai ouvir. Mas será que o gato vai ter discernimento de praticar? Não. Entenda que ouvir, qualquer um pode ouvir. Mas é o que Jesus está dizendo ali, ó. Mais do que ouvir, é necessário que a gente pratique aquilo que nós estamos ouvindo. Então Jesus vai dizer, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. É como um homem, olha, que está fazendo ali a sua reserva. Que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, quando ele constrói a casa sobre a rocha, pode ser que caia uma chuva, né? E aí transbordam os rios, o negócio começa a ficar turbulento, sopram os ventos, né? E deram contra aquela casa, e ela o quê? Não caiu, mas por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha. Então, irmãos, alicerçar a nossa casa na rocha é praticar a palavra de Deus. Então, quando você pratica a palavra de Deus, é você construir a tua casa sobre a rocha. Mas, em contrapartida, existem aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam. E aí esses, Jesus vai dizer que é como um insensato. Trazendo para os dias de hoje, é aquela pessoa tola, uma pessoa burra, né? Trazendo para os dias de hoje, ele está querendo dizer isso. Sabe por quê? Você está ouvindo as minhas palavras, mas não está praticando, não está colocando em prática. Então você é um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E o que aconteceu? Ela caiu. Mas ela não só caiu. O texto vai nos dizer algo mais sério. Vai dizer que grande foi a sua queda. Meu Deus, então, aquele que ouve, mas não pratica,
é aquele que construiu a sua casa sobre a areia, que na hora do tempo difícil, na hora que veio a tempestade, na hora que as coisas estavam ruins, ele desmoronou. Desmoronou e grande foi a sua queda. Sabe, então aí colocando em prática, daqui a pouco Jesus vai voltar, e se a gente só ouvir as palavras e não praticar, Jesus vai voltar e vai ficar gente aí. Nós não, em nome de Jesus, nós vamos subir, todo mundo. Nós vamos começar a colocar em prática cada vez mais aquilo que a gente tem aprendido, para que a gente possa subir. Mas aqueles que ficarem, irmãos, eles vão chegar à conclusão de que estavam vindo na igreja, mas estavam construindo sua casa na areia. Por quê? Porque aí Jesus voltou e grande foi a queda, porque não subiu. Meu Deus, que cena triste. Dá até tristeza só de pensar daqueles que vão ficar. E me dá ânimo também em persistir para poder não ficar. Essa é a nossa intenção. É dar ânimo para que você possa entender, cara, eu vou fazer de tudo aqui para poder me manter no caminho, para que a gente possa subir com Deus. Então a gente chega a essa conclusão aqui, depois de feita a leitura, que existe a diferença entre o que pratica e o que não pratica. Os resultados são diferentes porque as atitudes são diferentes. Então, se você espera resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. É insanidade você continuar com as mesmas práticas e buscar resultados diferentes. Você nunca vai conseguir resultados diferentes tendo velhas práticas. Então, a gente já falou a respeito disso várias vezes, né? Mas de repente você já imaginou como seria uma casa que seria construída sobre areia? Mas agora eu quero te mostrar de verdade. Eu fui buscar na internet e achei uma casa que estava sobre areia. E aí veio o tempo mau, veio o tempo ruim, a tempestade. Olha o que aconteceu com a casa. E eu coloquei a fonte aí, tá, irmão? Para que você possa depois procurar. E ali vai dizendo o seguinte, casa pé na areia, de alto padrão desaba e deixa destroços em praia dos Estados Unidos. Então era uma casa de alto padrão. Olha que coisa interessante. Era uma casa que tinha tudo, tinha tudo bom, tinha tudo do melhor e tal. O cara abria a janela, era só aquela brisa, não devia ter nem ar-condicionado. Olha que coisa, hein? Gastou um dinheiro. Olha aí, gastou um dinheiro forte para que aquela casa fosse construída ali. Então você está entendendo que não adianta você estar aqui todo dia, ouvir, e não praticar, e de repente Jesus voltar e você ficar. Está entendendo isso nessa manhã? Eu sei que é conflitante para mim também. Mas eu só estou te dando um alerta aqui, irmão, porque a nossa casa ela tem que ser construída sobre a rocha. Agora, em contrapartida, também fui procurar, né, a casa construída sobre a rocha. Meu Deus, olha só o que eu achei. Essa casa aqui, irmãos, está ali também, tá? Está ali também, se depois os irmãos quiserem. Está ali a referência na internet que eu busquei. Essa casa aqui, acreditem ou não, eu li toda a matéria. Ela foi construída em 1905. 1905, a casa é centenária, já tem mais de 100 anos que essa casa foi construída. Passou por algumas reformas? Possivelmente sim. Mas olha só como é que é a diferença. Numa casa que está cercada por água, está cercada, tem água de todos os lados ali, Já devia ter tomado muitas ondas, já devia ter acontecido diversas coisas, mas ela se mantém firme. Então é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós ouçamos a palavra dele e coloquemos em prática. Porque se a gente se colocar nessa posição de ouvir e praticar, a gente vai ser forte como essa casa aí, que já está mais de 100 anos em pé. Então, conforme eu vou ouvindo e vou praticando, eu vou cada vez mais solidificando aquilo que está dentro do meu coração, que está dentro do querer de Deus.
Sabe, como nós estamos usando esse texto, falando a respeito da casa, né? Construindo a casa sobre areia, construindo a casa sobre a rocha. Existem algumas ramificações que eu queria falar aqui contigo. Porque é muito fácil a gente falar, olha, você tem que construir a tua casa sobre a rocha. É muito fácil eu chegar aqui e falar isso. Mas eu queria te dizer alguns conceitos práticos para que você possa literalmente construir a tua casa na rocha. Para não ficar um negócio abstrato, né? Não, eu estou construindo minha casa na rocha e tal, mas na verdade não está. Ou então, olha, irmão, você tem que construir, e na verdade eu não te ensinar como construir. Então nós vamos seguir alguns passos aqui. O primeiro passo para você construir a tua casa na rocha, é esse aqui, ó. Opa, acho que eu pulei aqui. Pulei. Perdão, irmãos. Aqui é a frase do nosso pastor Luiz Fernando. A palavra de Deus é o nosso alicerce e direção que estabelece a forma de como devemos nos relacionar com Deus e com o próximo. Então é a palavra de Deus que vai ser o alicerce, que vai nos ensinar a direção que estabelece a forma de como devemos nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Então você vê que o relacionamento, ele não é só com o próximo, o relacionamento começa com Deus e com o próximo. Então, baseado nesse alicerce aí, nós temos aqui a primeira dica que você vai começar a exercer aí na tua vida, hein, irmão. Sei que tem algumas pessoas que estão tirando foto ainda aí, mas quero te dizer, olha, é isso aqui, a primeira coisa que você tem que fazer para que você possa ter a tua casa sendo construída na rocha, que é isso aqui, olha, a presença de Deus na nossa casa. É fundamental para que você tenha a sua casa construída sobre a rocha, que a presença de Deus esteja lá. Amém? Porque se a presença de Deus não está na tua casa, irmão, como é que tu está construindo a tua casa sobre a rocha? Então, aconteceram algumas coisas. O povo de Israel, lá atrás, o povo andava em desobediência. Os sacerdotes não estavam fazendo o que deveriam fazer. Quando você vai ler lá no livro de Samuel, você vai ver algumas coisas acontecendo, sabe? O povo estava rebelde. Eram os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, estavam oferecendo holocausto do que não deveriam fazer, estavam comendo algumas partes, estavam tomando algumas coisas para eles, e o negócio estava uma bagunça total. Então Deus permitiu que os filisteus levassem a arca de Deus. A arca, ela simboliza o quê? A presença de Deus. E na verdade é a arca da aliança. Porque às vezes a gente fala só arca, mas em diversos textos a Bíblia vai dizer que é a arca da aliança. Mas aí, depois de algum tempo e tal, Davi foi ungido rei. E aí Davi, ele começou a procurar a arca, e Davi tinha um desejo no seu coração, cara, eu quero a presença de Deus aqui. A presença de Deus não tinha que ter saído daqui, eu quero a arca de volta. E aí, ele foi em busca desse sonho de realizar, de trazer, né, a arca para o arraial de Israel novamente, trazer a presença de Deus para dentro do arraial. E aí, eles lutaram e eles conseguiram trazer a arca de volta. Só que, irmãos, quando eles estavam trazendo a arca, em dado momento, a arca estava sendo conduzida por bois, e a arca estava cambaleando, e a arca ia cair. Em dado momento, um rapaz chamado Uzá, é esse nome mesmo, nome estranho, né? Mas é Uzá, ele vai querer ajudar, irmãos. Ele vai querer ajudar para a arca não cair no chão. Ele vai colocar a mão ali na arca, e de repente ele morre fulminado. Por quê? Porque a arca estava sendo conduzida da forma errada. Porque a presença de Deus estava sendo conduzida de forma errada. E aquele homem ali, que não era levita, foi querer tocar na arca.
E aí ele morreu fulminado, ou seja, ele também não poderia estar entrando na presença de Deus de qualquer jeito. Então Davi começou a ficar temeroso. Poxa, se o cara que estava querendo ajudar, ele morreu fulminado ali na hora, porque simplesmente quis ajudar. Então o que Davi fez? Ele disse, olha, vamos ter que fazer as coisas do jeito certo. Chamou os levitas e aí entra o texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Versículo 10. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. E aí qual foi a ideia dele? Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gade. Então o que ele fez? Cara, não vou, como eu agora não sei como é que eu vou fazer para levar essa arca aqui para Israel. Então ó, eu vou deixar aqui, Obed-Edom, vou deixar a arca aqui na tua casa, tá? Porque depois nós vamos levar essa arca de volta para Israel. Ela vai passar uma temporada aí, e aí depois nós vamos voltar para buscá-la. E aí o que aconteceu no versículo 11? A arca do Senhor ficou na casa dele, ou seja, de Obed-Edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua família. Então o que tinha na casa de Obed-Edom? A presença de Deus. A casa de Obed-Edom não era abençoada, mas porque a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom, agora não somente ele foi abençoado, mas toda a sua família. E o próximo versículo vai nos dizer algo ainda, ó. E disseram ao rei Davi, ó rei, você não está sabendo não, mas vamos te dizer, ó, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo que ele possui, por causa do quê? Da arca de Deus, por causa da presença de Deus, meu irmão. Aleluia. Então isso é algo importante para a gente entender. Então Davi com grande festa foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E depois você vai ler todo o texto, você vai ver que Davi ele começou a fazer tudo do jeito certo. Ele começou a ler e ver o que os outros reis, como era conduzida a arca, como que o pessoal fazia para poder conduzir a arca, para que ele não caísse no mesmo erro novamente. Então, irmãos, chegamos a essa conclusão de que o Senhor ele abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía por causa da presença de Deus na casa dele. Então a dica que eu te dou, meu irmão, se você quer ser abençoado, chame, convoque a presença de Deus na tua casa. A presença de Deus na tua casa vai fazer toda a diferença na tua casa. Não somente a sua casa, mas os seus familiares e tudo que você possui vai ser abençoado. Aleluia! Em nome de Jesus, o teu trabalho vai ser abençoado quando a presença de Deus estiver na tua casa. Em nome de Jesus, os lugares onde você for frequentar, ali vai ser um lugar diferente, porque a bênção está indo contigo também, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E agora eu quero tocar num assunto aqui interessante, tá? Esse assunto aqui também é conflitante, tá, irmão? Ó, vai me suportando aí. Vai me suportando aí, que esse assunto aqui é importante, interessante. E a gente às vezes tende a falhar nisso aqui. Para que você construa a tua casa sobre a rocha, você tem que ter a presença de Deus e tem que ter uma aliança. Isso é importante, hein? Olha só que coisa interessante. E eu quero falar essa frase aqui, olha. Entrar num relacionamento de aliança significa a morte e a vida independente. Opa, já começa aí um negócio interessante. Ó, se eu estou entrando em aliança com alguém, então agora já não é mais aquilo que eu quero. Meu Deus. Então significa a morte, a vida independente. Os parceiros de aliança concordam em dar as suas vidas um pelo outro.
Meu Deus! Colocar as necessidades do outro na frente dos seus próprios interesses. Então, olha só. Falando a respeito de aliança, como um dos alicerces aí para a gente construir, faz parte dessa construção da nossa casa sobre a rocha. A aliança tem essa definição aí. Porque nós vamos ver que nós vamos ter que fazer algumas alianças. E uma aliança, irmão, olha só. Vou tirar aqui, tá, querida? Cadê ela? Não estou nem vendo ela aí. Ai, Jesus. Tá difícil de sair, porque não sai constantemente, não. É isso aí, ó. A aliança, irmão, se você olhar, ela não tem início e não tem fim. Ele já falou ali que a gente vai se ver em casa. Só Jesus. Mas a aliança, ela não tem início, não tem fim. Você não sabe quando ela começou, não sabe quando ela terminou. Mas se você olhar dentro da aliança, está escrito aqui, ó. Thaís, 15/11/2007. Então, 15/11/2007, está escrito aqui na aliança. Então a aliança, ela não tem início, não tem fim, mas ela, olha só, ela é para poder te lembrar. Para lembrar que, olha, você tem um compromisso. Na verdade, a aliança é um compromisso. E aí, aqui o nome está gravado para que isso fique sempre em alerta dentro de nós. Sabe, quando você faz uma sociedade, vou montar uma empresa. Vou montar uma empresa, vou fazer vou montar uma empresa de massa junto com o Maicon. Aí eu chamo o Maicon para trabalhar comigo. Maicon, olha só, vamos fazer assim e tal. A gente começa a dividir as coisas e tal. Agora eu não decido mais nada sozinho. Agora nós temos uma parceria. Agora nós estamos num relacionamento de aliança. Você está entendendo, irmão, que a aliança, ela envolve pessoas. Mas além de envolver pessoas, a primeira aliança que nós temos é com Deus. A primeira aliança que nós temos que fazer na nossa vida é com Deus. Então, quando a gente levanta a mão aqui e aceita o Senhor Jesus como Salvador, agora a gente aceita fazer parte da noiva de Cristo. Então, eu fazendo parte da noiva de Cristo, agora eu tenho uma aliança com Ele através dos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Só que a aliança com Deus, ela é algo individual. E lá em Salmos 111, versículos 4 e 5, vai nos dizer, olha, Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Olha aí, coisa maravilhosa. Deus é misericordioso e compassivo. Além dele ter misericórdia de nós, Ele é paciente, olha. Ele deixa as coisas acontecerem, Ele vai esperando a gente melhorar. Deu alimento aos que o temiam. Opa! Ou seja, então se eu estou com fome e eu temo ao Senhor, Ele nunca vai me deixar com fome. Se eu estou com fome da palavra, se eu estou com fome da presença dEle, Ele nunca vai me deixar com fome. Pois Ele se lembra do quê? Da sua aliança, ou seja, Ele tem uma aliança conosco. Desde o momento que você aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, olha, eu rejeito todas as outras coisas e aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu creio que foi Ele que morreu na cruz no meu lugar. Eu creio que Ele é a única porta de salvação, é o único acesso que eu tenho a Deus. Pronto, você está fazendo uma aliança com o Senhor Jesus. E aí lá no versículo 9 vai nos dizer, Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança só até semana que vem. Não é só até a gente pecar de novo, não? Tá. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente vai pecar de novo, sabia disso? E aí, nesses momentos aí, o inferno quer esmagar a gente, né? Não, você pecou. Quer esmagar a gente, mas não, irmão. É nesse momento que a gente tem que lembrar que a aliança do Senhor é para sempre. É nesse momento, a gente pode até cair. Cara, e até porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você tem aliança com Ele, meu irmão. Você tem aliança com Ele para sempre.
Por isso, santo e temível é o seu nome, porque é só Ele quem pode fazer isso por nós. Aleluia. Isaías 54:10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim, Deus falando para todos nós, a minha fidelidade para com você não será abalada, e nem a minha aliança de paz será removida. Aleluia. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Isso é muito amor, cara. Isso é muito amor. Porque às vezes alguém falha conosco, irmão, a gente fica com raiva, né? Deixa de falar e tal. Aí lá vem eu agora dando uma de pastor Luiz Fernando. Perdão. Ele falou, né, que não ia deixar ninguém em paz a respeito do perdão, né? Então, irmãos, cara, mas Deus não. Se nós somos cópia de Cristo, então nós temos que ser exatamente iguais a Ele. Sabe, quando Ele vier buscar a igreja, Ele vai vir buscar a igreja igual a Ele. Agora, se você fica retendo aí perdão no teu coração, você não está demonstrando Cristo. Então aí como é que Ele vai te buscar se você não está sendo igual a Ele? Cara, isso é muito sério. Então, olha aí, a minha fidelidade para com você não será abalada, independente, irmão, se você tropeçar e cair. Mas é importante que você se levante, não fique prostrado. É importante que você não deixe que o diabo fique ali colocando as patas dele para você ficar lá. Ai, e agora? Ou então continuar nas práticas de pecado. Isso aí vai só te colocando para o buraco. E aí, ó, a aliança de paz que Ele tem com você não será removida, irmão. A não ser que você desfaça a aliança. Você pode desfazer a aliança. Aí é um problema, hein? A aliança dele lá está dizendo que é eternamente, é perpétua. Mas eu posso quebrar a aliança com as minhas atitudes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E aqui vai ficar, o negócio vai ficar sério, hein? A aliança entre pessoas. Meu Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Sabe, irmãos, porque palavras são ditas e às vezes são esquecidas, ou são ditas e mente dizendo, não, eu falei isso, eu? A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, ó, que seja a minha e a tua palavra, o sim, seja sim de verdade, e o não, seja não de verdade. O que passa disso aí, ó, é procedência maligna. Então, ó, nós que somos filhos de Deus, falamos, ó, sou eu, é sim. Então, beleza, então vou lá confirmar aquilo que eu falei. Você disse, ó, não é isso não e tal, então também vou confirmar isso aí. A nossa palavra, irmão, não pode ser dividida. Da nossa boca não pode sair água doce ou água salgada ao mesmo tempo. Amém? Amém. Então, eu falei ali a respeito do acordo de aliança, né? A respeito de aliança com Deus. E aí a gente vai chegar nessa conclusão aqui, olha. O acordo, meu Deus, de aliança exige dos parceiros um laço de compromisso e relacionamento. Então, agora que eu sou casado, então exige de mim um compromisso nesse relacionamento. Agora eu não posso mais viver a vida de solteira. Ah não, mas todo sábado eu saía com o pessoal do trabalho, ou saía com o pessoal e voltava no dia seguinte, irmão, acabou isso aí. Foi feita uma aliança. Até porque você também é nova criatura e as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Ó, para o casamento, para a aliança de compromisso é a mesma coisa, ó, as coisas velhas passaram, ó. Agora é viver em função de um bem maior, de outra pessoa, e ir agora uma família, e agora outras coisas, outras pessoas e tal. E aí, irmãos, a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha. Fora isso, a gente está construindo a nossa casa na areia. Se a gente continua tendo atitudes de solteiro, quando casado, a gente está construindo a nossa casa na areia. Porque aí na hora que vier o primeiro vento, não, vou me separar. Eu não quero saber disso não. Quero saber disso não.
E ó, deu mole comigo e não estou falando aqui, irmão, de casamento, porque o texto que eu vou ler vai falar a respeito de casamento, mas isso aqui serve para todas as esferas da tua vida. Sabe, de repente alguém deu mole contigo lá no trabalho, e isso aqui não serve mais para trabalhar comigo, não. Não faça acepção de pessoas, cara. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não exclui ninguém. Jesus morreu por toda a humanidade, sabendo que a humanidade ainda não queria Ele. Você sabia disso? Que Jesus, Ele morreu por todo mundo, mesmo sabendo que o mundo não iria querê-lo. Então, é importante a gente analisar isso, hein? Esse texto aqui de Malaquias, está preparado aí, meu irmão? Bota o cinto de segurança aí, bota o cinto de segurança aí, que a pancada é forte, hein? Não sou eu que estou falando, não. Depois você vê, confere na tua Bíblia em casa, vê outras traduções, tá? Porque a pancada é forte, irmão. Vamos lá, Malaquias capítulo 2, versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem, Deus falando para o povo de Israel. Há outra coisa, sabe, que vocês fazem. Vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. Aqui Deus está falando, olha, vocês, cara, vocês ficam aí, ó, chorando, gemendo e tal, porque eu não aceito a oferta de vocês com prazer, sabe? E ainda perguntam, por quê? Por que que o Senhor não aceita? Aí vem a resposta, porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa ou esposo fizeram quando ainda eram jovens, mas você foi infiel, embora ela ou ele tenha continuado a ser a sua companheira ou companheiro, a esposa ou o esposo, que você fez os seus votos de casamento. Então aqui Deus está dizendo, olha, você está clamando, você está pedindo e tal, e você não está sendo ouvido. Eu estou rejeitando mesmo, sabe por quê? Porque você foi infiel à aliança que você fez lá atrás. Então, tudo isso está contido, irmão, tudo isso está englobado na aliança, no conceito de aliança. Olha aí, Deus queria derramar bênção sobre o povo? Queria, lógico. Qual pai que não quer abençoar o seu filho? Mas os filhos estavam em desobediência. Aí, o que ele está falando ali? Deus está dizendo o seguinte, olha, porque você fez uns votos com a sua esposa ou com o seu marido quando vocês ainda eram jovens. Então, você foi infiel, embora o seu cônjuge ainda continuasse ali, ó, sendo seu companheiro, continuasse ali, te dando força, continuasse ali na caminhada contigo. Então agora, eu vou largar tudo, como diria o pastor Valdemir, né? Pastor Valdemir que gostava de falar isso. Não vou arrumar uma novinha ali e tal. Cara, não existe isso. Existe uma aliança que foi feita lá atrás, irmãos. E Deus olha a aliança. Primeiro eu falei a respeito da aliança com Deus, e agora a aliança com homens, com pessoas, com cônjuges. E não vai parar por aí não, tá? Apertou o cinto? Vai parar por aí não, hein? Versículo 15. Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Ou seja, não são os dois uma só carne? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a Ele. Ou seja, o meu corpo e o da minha esposa e o nosso espírito pertencem a Deus. E o que Ele quer? E o que Ele quer de nós dois? Dessa união, Deus quer filhos dedicados a Ele. Opa! Ou seja, que os nossos filhos sejam dedicados ao Senhor. Não somente apresentar aqui, não vou apresentar a criança lá na igreja e tal, não é só isso, é dedicar, ter dedicação, ensinar, instruir, estar ali sempre. Não é só apresentar aqui um dia e nunca mais voltar na igreja, não.
Gente, isso aqui é muito sério. O que Deus está falando para o povo de Israel serve para a gente também. Porque às vezes a gente não tem respostas de Deus. Ah, Senhor, estou fazendo tanto, estou falando tanto, mas a gente está dando mole nesse negócio aqui. Dando mole com as nossas alianças. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à sua esposa ou marido de sua mocidade. Ó, já comecei a criar cabelo branco, mas ela está ali junto comigo. E é isso, irmão. A velhice vai chegando e a gente vai chegando junto. É isso. O tempo vai passando e a gente tem que estar junto. Sabe por quê? Agora, esse aqui é para arrebentar a boca do balão, hein? Meu Deus do céu, cara. Versículo 16, cara. Esse aqui é para arrebentar a boca do balão. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa ou do seu marido é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Meu Deus. É, gente. Você está vendo o poder que a aliança tem? Pode subir o ministério de louvor, por favor. Você está vendo o poder da aliança? Você está vendo que uma aliança, por mais que você fale alguma coisa, ela tem um poder muito grande naquilo que você fala, e Deus está lá vendo tudo que você está falando. Existem diversos exemplos aqui, do povo de Israel fazendo aliança com outros povos, e Deus permitiu que eles fizessem a aliança, mas depois aquela aliança ali, eles iam vendo que o negócio não ia fluindo, mas Deus garantia, olha, foram vocês que fizeram a aliança, agora cumpram. Deus fez isso com o povo de Israel diversas vezes. Então, irmãos, essa aliança que nós fazemos aqui na terra, ela também foi anotada lá no céu, sabe? Eu não sei se você fez uma aliança lá no cartório, de escrever ali, mas teve testemunhas que eu sei. Eu sei que você de repente estava num salão, e você também viu lá, assinou o papel na frente de diversas testemunhas. Eu não sei se vocês foram morar juntos, e não precisaram de assinar nada e tal, mas todo mundo vê que vocês moram juntos, a vizinhança toda sabe. Então, irmão, estou falando aqui de diversas situações de casamento. E aí a palavra de Deus para nós é forte, mas é isso aí, ó. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Divorciar-se da sua esposa ou do seu marido é cobri-la de crueldade, é fazer algo que não era para ter sido feito, porque Deus é bom, e nós como filhos, nós temos que fazer coisas boas como Ele faz. Portanto, guardem os seus corações. Quando fala para a gente guardar o nosso coração aqui, né, nesse contexto aqui, o coração está dizendo sim, sabe, das emoções, nesse contexto aqui, porque eu quero fazer, eu estou com a vontade de fazer, eu tenho que ir. Não se iluda com isso, guarde tuas emoções, não faça aquilo que vai te arruinar, sabe, 5 minutos de prazer não vão trazer uma felicidade que você tem que ter no meio familiar, no âmbito familiar, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero finalizar com esse slide aqui, que vai nos dizer o seguinte: para manter a casa sobre a rocha e não abalar a estrutura, requer que todos nós sejamos fiéis às alianças firmadas, tanto com Deus quanto com os homens. Então, meu irmão, se você quer construir mesmo, literalmente, a tua casa sobre a rocha, fique fiel, permaneça fiel às alianças, sabe, as alianças primeiramente com Deus, essa é a aliança que a gente não pode romper nunca, e segundo, a aliança familiar, e até mesmo secundariamente, há alianças com pessoas, mas as alianças que nós fazemos surtem todo o efeito na nossa vida. Se você se aliançar com pessoas que não devem, pessoas do mundo,
Ah, pode deixar que eu vou e tal. De repente você começa a ir para um buraco que você nem sabe que está indo. Mas as nossas alianças, com quem a gente anda, com quem a gente firma propósitos, vão nortear o nosso futuro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.